Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um podcast no ar. Conecta Pro está ao vivo com vocês, como sempre, trazendo muito conteúdo e principalmente entrevistas com grandes pessoas, profissionais e temas de grande relevância para toda a sociedade. E hoje nós estaremos tratando de um tema que chama Visões do Líder Institucional. Você sabe o que é um líder institucional? Você sabe qual é o papel desse profissional e a importância dele? E é por isso que hoje eu convido este nobre amigo, estimado amigo, tenho uma grande satisfação de tê-lo presente neste nosso episódio, porque tem uma carreira de muita expressão, muita referência e que com certeza vai poder contar um pouquinho de como foi, de como iniciou a sua trajetória. Seja muito bem-vindo, Eduardo Zornoff. Quem é você e como começou sua trajetória nessa área? Bom, obrigado, Antonioni, obrigado aí pelas palavras. Quero saudar todos aí que estão nos assistindo. Para mim é uma grande alegria estar participando do programa. Eu me chamo Eduardo Zornoff. Eu tenho uma trajetória aí no setor elétrico que já passam 4 décadas, para ser precisamente, são 44 anos que eu tenho a minha formação voltada para o setor elétrico. Eu comecei a exercer as minhas atividades na antiga Companhia Energética de São Paulo, que era a CESP, isso lá pelos anos de 1980. E o meu trabalho era coletar leitura dos medidores de energia e depois entregar as faturas, que eram as contas para os clientes. Tudo manualmente, Zornoff? Tudo manualmente. Mas não tinha computador naquela época? Não tinha nada? Naquela época não existia nada disso. E o que era muito interessante, e o que eu deixo aqui como mensagem, é que fazer leitura de medidor de energia é como aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende, isso se torna o cotidiano. Então, as minhas atividades começaram dessa forma, aí eu fui crescendo dentro da CESP, outras oportunidades, aí veio a privatização em 1998, que aí chegou a Electro, e eu vim acompanhando essa trajetória da Electro até eu encontrar em 2003, logo que fundou a área institucional da Electro, hoje Neoenergia, eu passei a exercer as atividades aí de um representante institucional. Certo. O representante institucional, de uma forma bem simplista, ele é responsável para fazer a ponte, a conexão entre a empresa, ou uma empresa, que nós vamos estar falando para diversos segmentos, e seus diversos públicos. No caso do setor de energia, e em especial a atividade que eu exercia dentro da Neoenergia Electro, era fazer essa ponte com o poder público, com a imprensa, com as câmaras municipais, com as associações de classe, tudo isso para levar as mensagens da empresa. Eu tenho uma definição minha, que eu quero compartilhar com todos, que relações institucionais sólidas, na verdade, elas constroem pontes, elas conectam pessoas e elas encurtam distâncias. Ou seja, ela de fato precisa ser uma via de mão dupla. De um lado, uma empresa, no caso o trabalho que eu exercia, era levar os projetos, os programas, as necessidades da empresa junto às comunidades locais e, ao mesmo tempo, ouvir as comunidades e trazer para dentro da empresa de uma forma responsável, coerente, as necessidades dos clientes e das comunidades. Então, o trabalho institucional, de fato, ele precisa ter essa maturidade para ser feito dentro de uma via de mão dupla. A empresa chega até as comunidades, ouve os clientes, ouve o seu público e leva para dentro da empresa as necessidades dos clientes e das pessoas. Certo. E essa relação institucional, ela está não somente com as empresas privadas, mas também com o poder público, porque quando nós falamos desse tema, ou desta palavra institucional, ela não está ligada diretamente com o poder público. Quando você fala poder público, o pessoal às vezes entende só a prefeitura, mas poder público, pessoal, são todas as esferas, Câmara Municipal,
prefeitura municipal e até mesmo setores governamentais, governo do estado, governo federal, que também possuem atividades em diversos ou em todos os municípios do nosso Brasil, né? Correto, muito bem observado. Na realidade, a palavra institucional ela é muito abrangente. Então, quando nós usamos, né, esse modelo institucional que é praticado pelo mercado, ele tem um olhar muito mais voltado realmente para órgãos governamentais. Dentro da empresa que eu trabalhei durante muitos anos, existe também essa representação governamental através de um representante institucional que atua diretamente aí nesse segmento, junto ao órgão regulador, que no caso é a ANEEL. No caso da Electro, a empresa ainda conseguiu expandir isso de uma forma que eu entendo que é uma referência, e é um modelo que eu me sentia muito confortável e tinha uma grande alegria de exercer essa atividade, que é o papel de um representante junto ao poder público. Usa-se até o termo institucional, mas ele tem um contorno muito mais voltado para atuar de duas formas. Como um gestor da conta pública, então, certo, uma relação com uma administração municipal, com uma prefeitura, é o representante institucional ou o representante do poder público. Ele vai olhar as necessidades da gestão daquela carteira e, ao mesmo tempo, ele passa a construir um relacionamento institucional, como está nessa foto. Essa foto ela expressa um relacionamento de fato institucional. certo. É uma reunião dentro de uma Câmara, com empresários, buscando discutir o crescimento de uma comunidade local. Então, isso é um trabalho institucional. Essa foto-imagem que nós estamos passando, para também quem está nos ouvindo até entender, nós temos aí algumas pessoas reunidas, certamente representantes de legislativo, representantes da sociedade civil, representantes de empresas ou até mesmo pessoas que têm interesse em melhorar ou obter ou até mesmo estruturar energia elétrica. Porque assim, o seu papel, Zornoff, não é vender, ou nunca foi vender energia elétrica, né? Nunca foi falar, eu quero vender energia elétrica. Você não é um vendedor, não se vende energia elétrica, né? Você faz a gestão, você faz aquele papel de entender as dificuldades que a comunidade está tendo e, obviamente, o papel institucional você leva até as instituições e vocês tentam aparar essas arestas, entender até onde vai a responsabilidade da companhia e até onde vão as responsabilidades dos poderes públicos municipais. É isso. É bem por essa linha. É como se fosse um trabalho de um tradutor. Certo. Então, ele entende o representante institucional ou essa pessoa que exerce essa atividade, independente dela estar dentro do setor elétrico ou qualquer outra organização. Ótimo. Ela tem que ser esse facilitador. Ele vai até as comunidades, como foi o caso daquela foto. Nós fomos para ouvir a necessidade de uma comunidade local, faz um alinhamento com esse público. Muitas respostas elas podem estar ali realmente sendo esclarecidas. Em outros momentos, há necessidade de se internalizar determinados assuntos. Mas o que é gratificante, eu me sinto extremamente empolgado com o tema, tanto que esse tema ele me empolga de tal sorte que faz 1 ano que eu me desliguei da Electro. É isso que era importante nós sabermos. Hoje o Zornoff está mais tranquilo, né? O Zornoff se aposentou, mas não se distanciou de suas etapas e dos seus envolvimentos e relacionamentos com o setor energético, né, Zornoff? Sem dúvida. Primeiro porque eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, compartilho muito com os meus filhos e para quem está nos ouvindo. Independente do que nós fazemos, é importante se fazer com muita paixão. Isso é importante. Com muita entrega, né? Com objetivos, com propósito. Nós precisamos ter um propósito na vida para entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Não simplesmente fazer por fazer. Isso não basta. Ótimo. Então, no meu caso, o tema institucional, ele me gratifica de uma tal sorte que eu montei, né, chamei algumas pessoas, não necessariamente apenas do setor elétrico, mas pessoas ligadas à gestão pública, área de comunicação, e nós montamos um treinamento
para capacitação, para desenvolvimento, para estudar casos envolvendo a área institucional para outras empresas do setor elétrico ou empresas de serviço. Então, hoje nós temos aí um treinamento que é em torno de 53 horas, né, que eu tenho feito uma turnê aí para várias distribuidoras, para repassar um pouco da nossa vivência e, ao mesmo tempo, como está acontecendo aqui nesse podcast, nós temos a oportunidade do aprendizado. Ótimo, o aprendizado ele é sempre rico e o aprendizado é que nos motiva a seguir em frente. Essa sua experiência diante de toda a carreira que você teve dentro da concessionária e do setor elétrico, tá? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou aí nesse campo? Ou quais foram, né? Porque certamente não teve um, mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou, as mudanças que você teve que tomar decisões diante de toda essa sua carreira? Olha, nós tivemos uma página bastante pesada que foi virada no setor elétrico, que foi em 2001, durante o racionamento de energia. Certo. Foram 9 meses, foi de maio de 2001 a fevereiro de 2002. Conta um pouquinho para nós, tem pessoas que às vezes nem se recordam que foi esse racionamento de energia elétrica e o impacto que isso gerou, né? Porque hoje, quando nós falamos em energia elétrica, tudo depende de energia elétrica, né? Nós estamos transmitindo nesse momento através de um sistema de telecomunicações, mas necessita de energia elétrica para o seu aparelho funcionar, seu celular, seu smartphone, para quem está nos ouvindo aí pelo computador, no notebook. Tá? Então, tudo é energia elétrica, é essencial. E naquela época não tinha energia, né, Zornoff? Então, o que acontecia é que lá, para o ano 2000, havia uma dependência muito grande da matriz energética nas fontes das hidrelétricas. As hidrelétricas, obviamente que ela depende dos reservatórios de água. Com a escassez de água, o país ficou muito refém dessa matriz. O que aconteceu naquele momento? Os reservatórios estavam baixos, a demanda ela estava em alta, e para controlar esse consumo houve o racionamento. Eu me lembro que foi 20% de redução, né? Foi compulsório, foi obrigatório, e houve um movimento muito grande nos municípios, porque nós tivemos que sair em todos os municípios, fazer um planejamento com as prefeituras, porque as prefeituras tinham que deixar uma lâmpada funcionando, outra desligada. E isso foi feito dentro de um mapa. Aí o que acontecia, Antonioni? Às vezes a lâmpada na frente do hospital, na frente da escola, ficava desligada, apagada. Aí a prefeitura pedia para nós, não, precisa ligar aquela lâmpada, ok. Eu me lembro bem que além de vocês terem que desligar essa lâmpada para colaborar com o projeto, né, de economia que foi imposto pelo governo, em frente à residência que eu morava, né, tinha uma letra R na frente, não é de rosada não, tá? Essa letra R, ela era do rodízio, que na verdade vocês determinaram, né, o racionamento e o rodízio dessas lâmpadas, que era um poste que ficava apagado, um poste ligado, um poste apagado, um poste ligado, em algumas situações até mais postes apagados também. Eu me recordo que exatamente onde eu morava foi uma lâmpada escolhida, e ela ficou apagada por esse período de racionamento, que obviamente chegava no período noturno, tinha aquela sensação de insegurança e tudo mais, e é bom você estar expondo que a iluminação pública, apesar de ser um serviço prestado pelo município, mas depende da energia elétrica, é um serviço custoso e que é da responsabilidade do município fazer essa administração, essa gestão, né? Sempre em conjunto institucional. Tá? Sem dúvida. E nesse racionamento, eu acho que todos começaram a entender a importância da energia elétrica. Muito mais. Eu sempre gosto, na minha vida, eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos que tirar lições do que acontece. Sim. Se tem uma coisa que foi positiva em tudo isso que aconteceu, é que a sociedade tomou um pouco mais de consciência de que havia necessidade realmente de usar com equilíbrio, com moderação, com racionalidade, os recursos que são finitos. Aí está uma imagem clara de um programa, né, que é um programa regulamentado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, onde substitui
até 5 lâmpadas incandescentes ou aquelas fluorescentes compactas por lâmpadas a LED. Olha só, tá escrito ali, né? Kit da economia electro, né? Então era um projeto junto à sociedade e aí a gente traz para esse tema, né? Porque por que esse tema é importante para a sociedade hoje? Aqui a foto, nós temos essa referência. Fale um pouquinho mais desse projeto que vocês estavam atendendo a sociedade nesse momento. Sem dúvida, né? Teve esse tipo de trabalho, de substituição de lâmpadas, tudo isso é uma iniciativa obrigatória que as distribuidoras têm que fazer com os recursos do Programa Nacional de Eficiência Energética, mas que reverte em benefícios para toda a sociedade, independente daquele cliente que receba ou não esse kit. Agora, o que é importante é aproveitar o momento, né, de passar uma mensagem aqui também para todos, que quando houve o racionamento lá em 2001, nós estamos em 2025. 2025. Nós estamos falando aí de 24 anos, que é pouco tempo, mas o Brasil conseguiu se acomodar a essa situação. Hoje nós temos aí praticamente 88% das nossas fontes como fontes renováveis, então na escala ainda as hidrelétricas. As hidrelétricas elas representam muito e entra até aqui na nossa pergunta sequencial, né? Quais as mudanças ou soluções que você acredita que foram tomadas e ainda são urgentes de serem realizadas nesse setor? Primeiro que hoje nós já temos a eólica como uma segunda matriz renovável. A eólica, para quem não sabe, é uma energia que é movida através de turbinas que utiliza o vento, né? Que é muito comum, mas na região nordeste, porque às vezes o pessoal fala, por que a nossa região não tem esse tipo de geração de energia, né, Zornoff? É questão de situações topográficas e o clima, né? O clima e a situação meteorológica. Então você precisa ter ventos regulares, você não pode ter nem rajadas e nem também inexistência de circulação. Então o pessoal fala, poxa, mas o Nordeste está muito desenvolvido na eólica. É que o clima favorece, a condição climática favorece, né, essa geração de energia chamada de eólica, que por quê? Você tem o vento contínuo e numa velocidade muito interessante, né? Essas turbinas são gigantes, não? Elas são gigantes. São gigantes. Elas são gigantes, para quem já teve a oportunidade de ir lá para o Nordeste, isso é uma realidade. Uma outra fonte que está crescendo e já está chegando ali próximo também da eólica é a energia solar. Energia solar, hoje, chamada de placas. As placas, muitos fotovoltaicas. Muitas pessoas possuem essas placas nas suas residências, nas suas empresas. Tinha um sisteminha antes da placa fotovoltaica que esquentava a água, né? Como é que chamava? Ali a energia solar. Boiler, né? O pessoal conhece como boiler também, boiler, né? Então, que diferente, né? Mas são conceitos, mas é um conceito de aproveitamento de energia solar, né? Energia solar que se transforma em energia térmica para poder esquentar a água que, querendo ou não, iria reduzir e contribuir para que os chuveiros elétricos ficassem menos ligados na rede elétrica, né? Sem dúvida. E depois também, pós essa página mais pesada, né? Que você vê que é uma coisa que marcou muito o momento do setor elétrico. Hoje nós temos aí dentro do Sistema Interligado Nacional, todo o sistema, o Brasil é um país gigante, né? São mais de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Continental. É um país gigante, né? Com muitas redes de transmissão, enfim. Nós estamos agora com o único, Roraima, que era o único estado que não estava conectado ao Sistema Interligado Nacional, já tem uma linha lá de mais de 700 quilômetros, que estamos próximos aí de fazer essa conexão, então o Brasil todo vai estar interligado. Tudo isso gera uma segurança energética, no que pese que há uma discussão mundial com relação à matriz energética, até por conta do alto consumo, principalmente agora aí dos data centers, né, que são grandes computadores que precisam de muita energia, de como é que a comunidade internacional vai reagir. Existem aí com a energia solar o desenvolvimento das baterias para poder armazenar essa energia, porque o grande problema da energia solar
é realmente o armazenamento. Sim. Que não se consegue hoje o armazenamento sem as baterias. Que é custoso ainda, né? Ainda é custoso como o cabo elétrico, né, Sim, Antônio? sim, ainda ele é custoso. É uma tendência, é uma realidade, né? Tudo isso voltado para os fatores sustentáveis, mas como nós tivemos a evolução, tudo certamente vai evoluir, o preço e o valor agregado ele vai ficar mais atrativo, certamente vai se tornar uma realidade. Assim como o celular, né? Quando nasceu o celular, né, Zornoff? Quando veio o celular, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso. Era um serviço, um equipamento exclusivo de quem tinha uma classe, um poder de classe social aquisitiva bem maior. Hoje não. Hoje, basicamente, ele não só um instrumento de trabalho, como também todos os serviços que você precisa acessar, um portal, a concessionária, serviços da própria prefeitura, hoje é tudo feito online. É tudo feito online. Agendamentos de consultas, basicamente é tudo online também, né? Então hoje o celular ele ficou mais Sem atrativo dúvida. E mais acessível, né? E a evolução. E aí dentro dessa visão aí de um líder institucional, o líder ele precisa ser uma pessoa sempre informada, ele tem que buscar as notícias, o líder institucional ele precisa entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, as tendências, né, no caso da energia elétrica, as tendências energéticas, aí se for do outro segmento, ele também precisa compreender, porque precisa ser acessível uma linguagem, universalizar a comunicação com os diversos públicos. Eu sempre compartilhava com os colegas, um dia o representante institucional está lá numa prefeitura defendendo um projeto, né, importante para aquele município, e no outro dia ele está atendendo a imprensa para falar sobre um reajuste tarifário, ou às vezes entregando um projeto numa comunidade. Ou seja, é adrenalina pura. Né? Certo. E nós estamos passando e vamos passar algumas fotos e algumas imagens, e eu aproveito para a gente destacar como que o seu trabalho ele contribuiu, continua contribuindo para que essas transformações elas possam estar ocorrendo entre o papel institucional junto a todas as esferas da sociedade, poderes públicos e privados. Olha, primeiro usando a tecnologia e os meios de comunicação. Certo. Aí nós estamos com algumas imagens. Você participou de bastante programa? Eu participei de muitos programas. Aliás, eu sou muito grato à Electro, eu quero tornar isso público, por tudo que essa empresa me proporcionou, por tudo que ela me ajudou no meu crescimento, não só profissional como pessoal. Proporcionou nos conhecermos também, né, Zornoff? Também isso já é uma grande alegria. Sim. E através da televisão, do rádio, do jornal, hoje as mídias sociais, foi uma forma de eu conseguir levar a mensagem da empresa, não só da empresa, mas de um setor que eu considero estratégico. Nós estamos aqui nesse estúdio, uma transmissão ao vivo, e a energia elétrica está presente em todos os instantes. Nós, enquanto servidores desse produto, nós precisamos ter essa consciência. Por isso que você foi muito feliz do fato de eu ter deixado a minha empresa, mas eu não deixei o entusiasmo do negócio, tanto que eu continuo ainda prestando serviços, tenho sido acionado aí por alguns clientes, também serviços de água para levar um pouco a nossa experiência, e mais do que isso, fazer com que os clientes cada dia mais consigam ser eficientes. Eficientes. É usar com moderação, usar com eficiência, usar sem desperdiçar. Isso é ótimo, né? Esse papel que é fundamental dessa mensagem de utilizar de forma racional, utilizar de forma eficaz e nada mais do que a sua experiência, os anos de vivência e convivência em diversos setores te dá e te condiciona a ser uma referência nessa área, que hoje o Zornoff ele é consultado, né,
por muitos para que possam tomar ações estratégicas com relação hoje a um dos maiores gastos ou referência de gastos mensais dentro de uma indústria ou até dentro de um setor público, que é de fato a energia elétrica, que, como você bem citou, ela é essencial, né? Aonde se tem energia e água, há desenvolvimento. Isso é uma situação óbvia, tá? Eu vejo políticas públicas que às vezes querem ser instituídas e não podem deixar de ser esquecido esse tema, energia e água. São os dois fatores para que qualquer empresa, para que qualquer sociedade, para que um loteamento, enfim, para que haja desenvolvimento, você precisa desses dois fatores caminhando em conjunto, né? E isso te dá condições para que as pessoas possam entender. E o que você poderia, né, transmitir de informação para que as pessoas possam entender e fazer para ajudar aí nessa causa da energia elétrica, do racionamento, de um uso mais eficaz, não só na residência, mas também nós temos grandes amigos e empresários que estão nos acompanhando para que possam tomar boas ações e novas práticas. O tema, depois de 2001, né, já em 95, teve alguns movimentos, a questão do mercado livre de energia, mas o Brasil está se abrindo para atender todo o seu mercado. Hoje nós temos aí a possibilidade das indústrias, vamos falar, as indústrias maiores já migrarem para o mercado livre. Desde janeiro houve um corte significativo no enquadramento desses clientes, né? É um tema bastante complexo esse, então vou tentar ser o mais didático. Está havendo uma liberalização do mercado para as indústrias, então hoje praticamente quase todas as indústrias já podem migrar para o mercado livre, aqueles que têm o seu transformador. Rapidamente, o que é essa migração para o mercado livre de energia, de uma forma assim bem simples para o pessoal entender? Tá. Para quem está nos ouvindo, a residência do limeirense, né, ou de quem está no seu município, essa residência hoje ela está no que nós chamamos de mercado cativo, ou seja, ele compra energia diretamente da distribuidora local. Certo. No caso de Limeira, é a Electro. Há um grupo de clientes que eles já podem comprar energia de outros geradores. Ok. Então, normalmente aí as grandes indústrias, ela continua com no caso de Limeira, com a Electro para o transporte da energia, mas a commodity, a energia mesmo, ela vai adquirir de um outro gerador. Existe uma liberalidade nessa negociação. A partir de agosto do próximo ano, quer dizer, daqui um ano, a pequena indústria, a padaria, o açougue, o armazém, esse cliente também ele já vai poder comprar energia de qualquer fornecedor. Certo. E a partir de dezembro de 2027, isso está dentro da medida provisória 1.300 que está tramitando no Congresso, todos os demais clientes do Brasil poderão estar migrados para o mercado livre. Hoje o Brasil tem em torno de 90 milhões de unidades consumidoras. Então aí, a sua casa, a casa do Patrick, a casa de cada um de nós poderemos fazer a opção de quem vai ser o nosso gerador. O que existe no mercado, mas aí a economia hoje, ela gira em torno de 15%, é também a possibilidade da energia por assinatura. Certo. Então, existem o que eles chamam aí de usinas fotovoltaicas ou usina solar por assinatura. Então vai um investidor, ele constrói uma usina, aí ele associa um grupo de clientes, de consumidores, esses clientes passam a ter um percentual sobre aquela usina e conseguem reduzir a fatura de energia em torno de 15%. Isso é legal, é feito em comum acordo com a distribuidora local. Certo. E isso não vai alterar nem mudar nada das redes que nós temos de distribuição das ruas e das avenidas, porque a energia chega até as casas, as empresas através dessa infraestrutura, né? Isso não vai alterar nada. A infraestrutura continua sendo administrada pelas, eu vou falar assim, concessionárias, porque tem cidades e municípios que têm outras concessionárias, porque o setor ele foi
privatizado, no entanto, ele continua sendo um ativo nacional. Da União. Né? Ele é um ativo da União, uma Constituição federal, isso mesmo, bem considerado esse ponto. Mas isso não vai alterar essa infraestrutura, ele vai fomentar alguém que está produzindo energia e muitas vezes não é nem próximo da casa dele, às vezes ele está comprando energia de um outro estado. Né? Então, como a população, em breve, nós vamos trazer tópicos para falar especialmente sobre o mercado livre de energia, mas só para vocês entenderem, você vai estar comprando uma energia de uma usina, às vezes, que está sendo gerada lá na Paraíba. Sim. Né? Você vai fomentar, a ideia disso é fomentar a produção de energia sustentável e de outras naturezas, né? Não somente a hidrelétrica. Né? E a competitividade, que é algo interessante, né? E aí a visão institucional é de um líder que é levar essas informações, porque as pessoas, né, os clientes, a sociedade, ela precisa decidir com informação. Então, um líder institucional, além dele se ater aos detalhes da informação, precisa haver essa transparência com a sociedade, haver essa aproximação com a sociedade, para levar esse conjunto de mudanças que são importantes, não só isoladamente para um cliente, mas para a sociedade como um todo. Certo. Nós estamos falando em COP30, nós estamos falando em impacto ambiental, uma série de questões que precisam ser discutidas pela sociedade, mas de uma forma responsável, porque o desenvolvimento, o crescimento e a evolução, eles são necessários até para a evolução humana, mas ele precisa ser feito com muito respeito, com muito equilíbrio e com muito cuidado. Certo, muito bem colocado. Muito cuidado. As pessoas precisam usar, mas sem esbanjar. Né? E aí fica sempre aquele link que eu procuro fazer com 2001, que foram noites e noites sem dormir, finais de semana dedicados exclusivamente a uma causa para reparar um problema que nós estávamos vivendo naquele momento. E por isso que às vezes o consumo descontrolado, né, de equipamentos ou eletroeletrônicos muitas vezes faz e tem um impacto direto no setor. Né? Então a economia também ele é um termômetro para o setor elétrico. Se você também tem um grande consumo, uma grande venda de equipamentos que consomem muita energia elétrica, a própria concessionária e as distribuidoras, ela também precisa estar preparada para suprir essa demanda. Né? E o que tem ocorrido em muitas residências, e é normal, nós temos relacionamentos e vínculos com amigos profissionais de diversas áreas. Instalei uma placa fotovoltaica agora eu posso deixar tudo ligado. Não é bem esse o conceito, né? O conceito da placa fotovoltaica é para que ela possa ajudar você a economizar a sua energia também e você passar a usar menos a energia da concessionária para que a concessionária possa expandir serviços para aqueles que às vezes nem têm acesso à energia elétrica, né, Jornal? Tem gente que não tem acesso. É a cultura e o hábito. Porque eu, por exemplo, tenho placas solares na minha casa. É óbvio que existe um conforto na questão do consumo, porque como há aquele consumo que nós chamamos instantâneo, ou seja, está produzindo e está utilizando, então isso é o melhor dos mundos. Se equilibra. Só que se eu esbanjar durante o dia, você concorda, ou vocês concordam, essa é a reflexão, que a cultura que eu estou tendo já é uma cultura de não conservação. Então, o homem, nós somos produtos do meio que nós vivemos. Se nós estamos habituados a uma prática, se nós não nos educarmos para mudar a nossa forma de agir perante uma situação, nós vamos repetir ela por diversas vezes. Tá? Por isso que eu disse que no racionamento houve um aprendizado, porque as pessoas elas modificaram o seu comportamento, e tudo na vida é comportamento, é reposicionamento em algumas vezes, e o líder institucional,
que é o nosso foco hoje, ele precisa estar sempre se reposicionando. Né? Perfeito. Muito bem colocado. O líder institucional, que é esse nosso tema, que são visões do líder institucional, que é estar levando estas boas práticas, estas ações e colocando este relacionamento entre o propósito do fornecimento que uma empresa tem junto ao poder público, junto à sociedade, junto aos órgãos que também podem fomentar boas práticas. Aliás, se uma empresa não reflete para a sociedade a cultura dela, algo está errado. Ela precisa refletir para a sociedade a cultura da empresa. Quando isso não acontece, o institucional ele precisa internalizar esse assunto e discutir, porque só é possível representar o que está alinhado internamente. Sim, né? Muito Quantas bem. vezes existe uma interação com as comunidades e está sendo o porta-voz, quer dizer, o porta-voz é o que está levando a voz da empresa, como nós vimos ali a questão de algumas imagens das entrevistas. Ali, nunca eu pude falar na primeira pessoa do singular, eu sempre falei por uma organização que eu representei e hoje eu continuo representando outras empresas. Nós estamos finalizando aí com algumas imagens, né? Legal essa O imagem. bate-papo passa rápido, mas Muito nós legal temos essa ações imagem. junto a associações que prestam o serviço, né, à comunidade, serviços de assistencialismo também, que são serviços fundamentais, né, que antes chamava-se ONG, né, hoje chama-se OSC, né, que são as organizações da sociedade civil, mas esse papel, olha só, junto às crianças, que é nesse momento que as crianças vão estar levando para casa as boas práticas, né? Então você tem contato com o pessoal mais jovem, os novos, os mais tempo de casa, todo o público, né, Zornoff? E essas imagens, elas refletem uma situação de um momento, refletiram a situação de um momento, mas que eu ainda sigo aí com os meus outros projetos, que é a inclusão social. Certo. A inclusão social é capacitar as pessoas, é dar oportunidade às pessoas, é trabalhar a conscientização das pessoas. E através desses projetos, por isso que eu disse que eu sempre fui muito grato à Electro, porque apesar de eu ser o porta-voz da empresa, quem sentia aquelas emoções eram eu. Sim. Você transformava, né? O abraço que eu recebia, ele era um abraço de uma pessoa. Sim. Né? E ele transmitia a ideia de uma empresa, mas o abraço ele é pessoal. Então tudo isso ele é significativo e o institucional ele precisa respirar isso. Ele precisa, Antonioni, o institucional ele precisa ter na sua veia esse desejo dele entender que cada palavra que é dirigida a um público, isso pode modificar e transformar a vida de alguém. Eu te conheço, Zornoff, há um bom tempo, relacionamentos profissionais e que foram criando laços também de amizade e é cativante ver o quanto também você gosta de estar falando sobre esse tema, porque você atuar com essa emoção e sabendo dos propósitos de transformação, você dá condições para que a população, para que a sociedade possa estar levando a mensagem que você quer estar traduzindo. Isso é muito importante. Nosso podcast ele passou rápido. O bate-papo, quando ele é muito interessante e além disso tem muitas informações, ele acaba sendo dinâmico, mas eu não posso deixar de dar esse espaço nesse término dessa nossa entrevista. Se você pudesse deixar uma mensagem final, qual seria para todos os nossos ouvintes e independente do público, jovens, os mais velhos, mais experientes, empresários, setor público? Deixe o seu recado da forma com que você mais se sentir à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer por esta oportunidade, agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, né, pacientemente. O tema energia elétrica ele é muito vasto, nós precisaríamos de outras oportunidades. Se eu pudesse resumir dentro de uma visão do setor elétrico, eu até criei uma frase aqui que espelha um pouco das coisas que eu acredito. Liderar no setor elétrico é acender luzes.
não apenas nas ruas, nas casas ou nas empresas, mas nas ideias, nas oportunidades e nas soluções que o Brasil precisa. Nós somos cidadãos que moramos nos nossos municípios, estamos no Estado e estamos aqui no nosso Brasil. Nós precisamos construir juntos, cada dia, um Brasil melhor. E isso passa, de fato, pela energia elétrica, assim como passa por diversos setores. E você que está aí, execute seu trabalho com alegria, com entusiasmo. Lembre-se do poder da gratidão. Agradeça as pessoas que estão ao seu lado, que te ensinam, que te repreendem e que te ajudam a evoluir. O nosso caminho é um caminho que depende de muita coisa de nós, mas depende principalmente do nosso propósito. Essa é a mensagem final. Excelente. Muito obrigado, Zornoff. Visões do líder institucional. Esse foi o nosso 7º episódio do podcast Conecta Pro. Eu, Antonioni Rosada, entrevistou Eduardo Zornoff nesse importante tema. Eu agradeço a todos. Em breve vocês já vão estar acompanhando os nossos episódios. Um estimado abraço para você e sucesso para todos nós. Muito obrigado.